Salve su estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela, eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão para o Brasil e as regiões brasileiras. Então você aí, estreliastro iluminado desta constelação, faça uma oração. Peça aos deuses que nos tragam boas notícias. Vamos vibrar positivos. Vamos pedir a Deus que abençoe o nosso planeta. Não é mesmo? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que me rege e que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, optcha, optcha. Previsão Brasil e o mundo. Oráculo, previsão Brasil e o mundo, oráculo. Optcha. Caíram muitas cartas, caíram 3. Eu vou dar uma olhadinha, ó. A raposa, carta 8 e 19. Depois vamos ver como é que elas se apresentam, tá? 14, 8 e 19. Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo Optcha. Essa conjuntura de 3 cartas indica a morte de uma pessoa importante da segurança pública. A morte de uma pessoa importante da segurança pública. É o que a combinação indica. Porém, nós vamos averiguar com a caída das cartas à mesa. Pessoal, tem muita gente me pedindo para dar cursos de combinação de baralho cigano. Eu vou abrir uma turma este ano ainda. Eu creio que possivelmente a partir do início de novembro. Então, se você deseja, é um curso avançado, vai falar de combinações e interpretações na atualidade. O que isso significa? Gente, o baralho cigano ele tem cartas muito pragmáticas. O baralho cigano nasceu, é de origem europeia, né? Na realidade, foi inspirado no jogo da esperança, um jogo de tabuleiro alemão, depois se transformou no Petit Lenormand, certo? E tem cartas que elas ainda hoje são usadas apenas como eram naquela época. Então eu vou abordar todas as diferenças, o como trabalhar com cada carta na atualidade, na vida pessoal, no cotidiano, que é para isso que o baralho serve. O baralho não é para prever apenas pequenos fatos, também é para orientar, certo? Uma coisa eu posso trazer com toda certeza no mundo, diante do meu trabalho, a pessoa que mais aprendeu e evoluiu com o baralho cigano, com toda certeza fui eu. Então, o oraculista, ele também pode crescer e desenvolver muito, certo? O aprendizado é muito grande para aqueles que estão abertos a ouvir as mensagens, independente de ser uma previsão mundial, independente de ser uma previsão pessoal. Então, querendo fazer inscrição, é só entrar em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Eu vou fazer uma turma de aproximadamente 10 pessoas, tá, pessoal? No máximo 15 pessoas, para poder dar atenção devida a cada cartomante. Vamos lá. Primeiro eu vou identificar as cartas que caíram. Meu Deus do céu, vocês viram a ordem que as cartas caíram, né? E eu embaralhei bem as cartas após ter colocado elas separadamente no deck. Caiu, olha, eu vou falar até essa daqui, que essa é muito simbólica, eu já falei muito dessa carta aqui, que é a carta 11, mas veja só, carta 19, carta 8 e carta 14.
a combinação, pela linhagem das cartas, é realmente a morte de uma pessoa ligada à segurança pública, independente de qual área, tá, gente? Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Federal, delegado de polícia. E eu creio, pela conjuntura das cartas anteriores, que seja num grave acidente, não necessariamente que seja uma emboscada. Não vamos descartar isso, tá? Um assassinato. Mas eu creio que é num processo de deslocamento, em estradas, na rua, desta maneira. Combinado? Vamos lá. O jogo abriu com a carta que fala do presidente da República na casa 1, a carta do Sol. A carta do Sol, ela está associada a pessoas de grande poder. Dentro da cartomancia mundial, dentro da cartomancia para países, ao chefe maior da nação, que hoje é o senhor, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trazendo uma estabilidade para o mesmo. Então a gente vem falando aos muitos vídeos que a gente vai ter problemas diplomáticos sérios, a gente está tendo várias questões internas, com a graça de Deus temos conseguido algumas vitórias, como por exemplo, né, a PEC da bandidagem foi arquivada definitivamente. Isso é uma vitória para o povo brasileiro. Nesta questão aqui, eu aponto mais vitórias para o governo e para o povo brasileiro. Então, vemos, eu acredito que seja em relação à anistia e todo esse processo, dessa armação gigantesca para usar a anistia como moeda de troca política, principalmente pensando nas eleições de 2026, que é isso que deputados, vereadores, senadores, governadores, prefeitos estão fazendo. Estão querendo colocar uma anistia para ganhar votos o ano que vem. A gente precisa acordar. A gente precisa ter essa consciência que isso é tudo uma grande falácia, é uma narrativa sem pé e nem cabeça. Entende? Então, acredito que neste contexto também, o nosso presidente da República sai vitorioso. E com isso, vitória para a nação brasileira. Inclusive, eu acredito que haja uma abertura internacional para o governo brasileiro, mais parcerias internacionais, mais investimentos no Brasil e também comercialização com outras nações. O jogo traz uma abertura, inclusive, para Brasil e Europa, tá? Países europeus, então tem essa questão, bem forte no jogo. Bom, a Carta dos Estados Unidos, né, que hoje é uma tensão, principalmente por causa das taxações. Nós, comercialmente, na vida, no cotidiano, no dia a dia, nós ainda não sentimos essa questão das taxações, mas tem muitas empresas que trabalham com comércio exterior que estão, inclusive, demitindo funcionários justamente por causa das taxas de Trump. Então, dentro de um contexto maior, é uma preocupação, sim. Isso foi abordado no vídeo anterior. No entanto, as coisas não estão trazendo nenhuma novidade ou negativa ou piora dentro dessa questão, que se mantenha. Eu já falei que a gente vai ter oscilação, a gente vai ter ainda alguns problemas com os Estados Unidos, para que depois de muitas conversas haja uma estabilidade nesse contexto. Combinado? Se confirma que a morte de uma pessoa, de um agente de segurança pública, independente de qual área, e isso de uma forma bem trágica. O jogo também apresenta acidentes com transportes bem graves, pessoal, aqui no Brasil, tá? Depois eu vou ver região por região. A Carta do Sudeste caiu num ponto muito difícil, tá? Muito difícil. A Carta do Sudeste...
A carta do Sudeste caiu num ponto muito complicado. Eu acredito que muitas situações bem complicadas venham acontecer no Sudeste brasileiro, incluindo questões climáticas, tá? Como chuvas e outras situações, mas também assuntos urbanos, problemas urbanos, paralisação de meios de transporte, brigas violentas entre grupos distintos e um grande aspecto político negativo. Gente, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, tá? São lugares, eu aqui incluo ainda nessa tensão também a região centro-oeste, porque fala de Goiás, fala de Brasília. Então, regiões sudeste e centro-oeste bem negativadas no jogo, extremamente negativadas, e grandes escândalos políticos e também de pedofilia, tá? E de violência contra a mulher vão surgir envolvendo políticos. Então, é realmente algo que está muito forte e que está sendo mostrado. Então, tanto questões bem complicadas nesse contexto, como também outras situações bem agravantes, tá? Inclusive, sabemos que a região centro-oeste é uma região onde há muitas vias fluviais, um acidente grave fluvial, que pode ser com alguma embarcação, alguma lancha, algum barco, ocorrendo na região, tá? Fluvial, pessoal. Eu acredito, inclusive, na queda de uma pequena aeronave, região centro-oeste, ou alguma situação ainda bem complicada, que possa realmente ocasionar em situações maiores. O clima é de muita tensão na região centro-oeste do nosso Brasil. Para a região Nordeste, que bom, fico feliz. Para a região Nordeste, os investimentos, muita participação do povo em assuntos políticos, vitórias do povo nordestino, cada um dentro do seu estado, cada um dentro da sua luta, mas eu vejo a região Nordeste, por exemplo, avançando bastante, né, crescendo inclusive, sem grandes acontecimentos nesse momento, para a região Nordeste do nosso país. Meu amor. Então, quais são os escândalos que vêm à tona na região centro-oeste que podem impactar diretamente também a região sudeste do nosso Brasil, tá? Alianças políticas, vazamentos de áudios, documentos e mensagens com imagens, prints e esse tipo de situação. Conversas que vão vazar, a gente vai descobrir muita coisa, gente. O que eu vejo para a região sudeste, especificamente para o Rio de Janeiro, é um desmantelo completo. Então, assim, nós vamos ver cair comando das polícias, das forças, nós vamos ver um grande esquema, tá? Um grande esquema de corrupção, inclusive a troca de influência. Então, veremos também algumas situações que envolvem delegacias, presídios, pessoas influentes e outra coisa. Veremos também muitos escândalos envolvendo personalidades públicas, como influencers, artistas, associação ao tráfico, facilitação. É realmente muita coisa. O Sudeste, em especial o Rio de Janeiro, está prestes para explodir uma tensão muito grande, inclusive isso também dentro das questões ilícitas, como milícia, contravenção, tráfico de drogas, narcotráfico, esse tipo de situação. Eu creio, por exemplo, que iniciaremos o ano de 2026 passando por uma grande crise nessa região, tá? Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha! Ficou quietinha, Bebel?
Tava bagunçando aqui, gente. Oh, meu Deus. Olha, gente, vai cair sim uma aeronave de pequeno porte, tá? E nós veremos também alguns crimes de assassinato. Pelo menos 2 ou 3 que nos chamará a atenção ainda ao longo de todo o mês de outubro, tá? Muitos acidentes gravíssimos com transportes, mas gravíssimos mesmo. Região Sul está caindo em casas neutras, tá? Por isso não foi citada ainda. Gente, nós perderemos um grande arquiteto ou alguém que participou de um grande projeto de arquitetura, tá? Será um luto em uma região do Brasil. A região norte, ela está colocada de uma maneira que fala muito de tensões envolvendo escândalos políticos locais, como já aconteceu várias vezes, escândalos de corrupção sendo denunciados, e também o assassinato de uma pessoa influente. A morte, na realidade, perdão, não é assassinato, pode ser morte. Eu vejo como assassinato ou um grave acidente, eu vou ser bem franca, tá? Isso na região norte do nosso Brasil também. Aquela outra mensagem sobre ser alguém ligado à segurança pública não me foi mostrado em qual região seria. E aqui fala de uma pessoa da região norte. Eu não vejo necessariamente como uma figura política, pode ser uma figura influente, grande empresário, artista da região, tá? Regional. Veremos também um escândalo em uma instituição financeira também na região norte do nosso país. Um grande escândalo envolvendo uma instituição financeira, ou empréstimos, ou dinheiro, ou dólar, alguma coisa nesse contexto, saindo da região norte do nosso Brasil. Gente, não tem muito tempo, antes mesmo do Dino, né, Flávio Dino, aquele querido, falar sobre investigações que envolvem, né, a pandemia da Covid-19, acho que poucos dias antes, até um dia antes, foi uma coisa assim bem próxima mesmo, eu cheguei a citar sobre escândalos envolvendo a época da pandemia, ou até anteriores à pandemia, mas com uma força voltada à pandemia. O que aconteceu na pandemia? Houve, obviamente, descaso. Nós vamos ver que houve muita manipulação de números. Nós vamos perceber e descobrir que houve muito ganho financeiro para algumas pessoas que se aproveitaram da situação. Então, corrupção extrema na época da Covid. Extrema. Eu posso dizer, com muito pesar, lamentando muito, que praticamente todas as capitais no Brasil, ou pelo menos quase todas, as regiões,
elas tiveram sim um grande escândalo, terão sim um grande escândalo de corrupção daquela época. Vai ser a mesma coisa que puxar o fiozinho de novelo. Vai vir realmente muita coisa à tona, tá? E aqui continua falando nisso. Olha, o jogo vem, o oráculo vem há algum tempo, inclusive no vídeo anterior, eu até disse que ia me vacinar, botar as vacinas em dia no sábado, não vou conseguir, vou na segunda-feira, mas o jogo também fala de saúde pública, tá? O jogo também fala de saúde pública. Falsificação de documentos na Covid, remédios, enfim, vacinas, compras com propina, empresas de medicamentos, empresas, né, fábricas que pagam propina para poder, enfim, ter algum benefício relacionado a alguns parlamentares, deputados e senadores, inclusive. Nós veremos pelo menos uns 10 deputados, entre deputados e senadores, envolvidos em grande escândalo de corrupção. Não é pouco, minha gente. É um número absurdo. E as revelações, elas vêm bombásticas. Elas realmente vêm bombásticas. A questão é, pessoal, tudo que acontece a partir de agora, que aconteceu em 2025, vai ser usado como moeda de troca nas próximas eleições. Honestidade não deve ser também moeda de troca. É dever dos senhores parlamentares prezarem, zelarem pelos bens do povo brasileiro. Não é mais do que a obrigação daqueles senhores e senhoras serem honestos, fazerem a sua parte. Não é mais do que obrigação. Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha! Optcha! Carta do Brasil, amor, Brasil amando. Nós vamos viver coisas muito boas, viu, meu povo? Eu acredito que pequenos milagres estão para acontecer, sabe? Alívio, coisas boas acontecendo. Veja, a carta 4, a carta do amor, né? A carta 24 do coração e a carta 2. Eu acredito que mais vitórias, como por exemplo o arquivamento da PEC da bandidagem, foi uma grande vitória do povo brasileiro. Que orgulho, hein? Aquela multidão linda nas ruas, foi muito lindo e emocionante.
o jogo está repetindo quase que as mesmas combinações que o primeiro oráculo, principalmente quando se trata de graves acidentes com veículos, independente de ser um helicóptero, um parapente, um balão, um ônibus, um trem ou um patins, tá? Esta área está muito sensível. Eu gosto de abrir o leque dessa forma para que você entenda que se o oráculo mostra como uma tendência, preste atenção no dia a dia. Todos nós precisamos de transporte, todos nós temos que nos locomover. Então, muito cuidado na sua vida particular, pessoal, muita atenção ao trânsito, muita atenção aos veículos que você usa, as crianças na rua, porque a gente vai ver um excesso de acidentes, tá? Eu sinto muito. Fatalmente, o jogo também alerta, cuidados com crianças, pessoal. Cuidados com crianças. Na realidade, esse jogo fala dessa questão, tá? Principalmente porque realmente traz essa energia muito forte de violência contra as crianças. Desde pais que espancam o filho, que abusam dos filhos, desde pedofilia, infelizmente, gente, sequestros, acidentes graves. A energia não é boa, eu sinto muito. Gente, Luiz Inácio Lula da Silva fará uma viagem que será muito comentada. Luiz Inácio Lula da Silva fará uma viagem que será extremamente comentada. Atrocidades contra crianças, eu sinto muito. Região Sul continua neutra, porém, a neutralidade da região não exclui, infelizmente, prestem atenção, situações que envolvam questões climáticas, excesso de chuva, vento, tempestade, pessoal, chuva de granizo, ventos de alta velocidade, maré alta, pode ser até ocasionado uma tsunami meteorológica. Então, a região sul está mais voltada para essa questão hídrica. Olha, algum escândalo da época da Covid envolvendo os ministérios da saúde, os ministros também da saúde. Muita coisa virá à tona, mas muita coisa mesmo. Vamos aguardar, porque as revelações serão gigantescas, ok? Pessoal, eu me despeço de vocês por aqui. Salve a nossa estrela, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por compartilhar este vídeo, hypar e curtir. Eu sou muito grata por ter você aqui comigo. Quero dizer que você é muito importante para mim. Se você é cartomante, iniciante e deseja essa especialização, entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo, combinado? Salve a sua estrela. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. E até breve, se Deus quiser. Um beijo, meu povo. Tchau, tchau. Salve sua estrella.